Marcos no capítulo 5. Bem, a história que nós vamos ler nas Escrituras hoje, ela é uma das mais impactantes dos Evangelhos. Quem sabe é uma das mais fortes de toda a Bíblia. É uma história tremenda, tão forte que ela se repete 3 vezes nos Evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas fala desse acontecido. Eu escolhi o texto de Marcos. Mateus, ele tem o menor texto contando essa história. Marcos é a parte bíblica mais detalhada. E é interessante, irmãos, porque o livro de Marcos, ele é um livro imediato com as suas palavras, direto, pontual. Marcos não floreia muito a coisa. Mas essa história ela é tão impactante que é um dos poucos relatos que Marcos conta nos detalhes. Nos detalhes, ele demora, ele usa 20 textos para contar essa história. Lucas também vai contar, mas não com tanta riqueza de detalhes como Marcos. Pastor, que história é esta? Vamos ler comigo. Marcos capítulo 5, abra a palavra de Deus. Versos 1 a 20, vamos ler, diz assim: Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, verso 3, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe, verso 6, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Verso 8, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Verso 9, e perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Verso 13, Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que tinha acontecido. Verso 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em pleno juízo, e temeram. Verso 16, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse entrar com ele. Verso 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve
compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Que história fantástica, fenomenal. O texto começa dizendo entremente. Entremente o quê? O contexto é o mar agitado, os ventos fortes. Jesus no barco atravessando o mar da Galileia, e uma tempestade alcança os discípulos. Jesus dorme, e eles acordam Jesus desesperado e diz: Senhor, levanta porque nós estamos quase a naufragar. E Jesus acalma o mar agitado, as ondas, o vento. Eles estão atravessando o mar da Galileia, e logo depois dessa travessia, eles chegam agora na terra dos Gerazenos. Olha na tela que eu quero tentar explicar melhor para você essa parte aqui introdutória. Veja, primeiro ponto que eu queria destacar com vocês: Jesus sempre está à procura dos necessitados, mesmo nos lugares mais distantes. Então aqui nós temos um mapa dos dias de Jesus, daquela época. Está um pouquinho pequeno para vocês aí, mas eu vou ampliando esse mapa para você ter uma ideia do contexto geográfico aonde aconteceu essa história. Aqui nós temos um mapa com a visão ampla, e você tem aqui o Mar da Galileia, você tem o Rio Jordão que desce até o Mar Morto, e essa região era chamada a região de Decápolis, onde havia 10 cidades gentílicas, por isso Decápolis. Quando nós aproximamos mais a imagem, nós temos uma visão agora um pouco mais clara. Quando você lê o Evangelho de Mateus, Mateus vai comentar no capítulo 8, verso 28, que era a terra de Gadara. Olha onde está Gadara. Gadara. Quando nós lemos o texto bíblico, diz que era a terra dos Gerazenos, e a capital de Decápolis era Gerasa. E agora fica a pergunta: pastor, aonde aconteceu esse evento? Foi em Gadara ou foi em Gerasa, capital de Decápolis? Bem, entendemos que não foi nem em Gadara e nem em Gerasa. Foi numa pequena aldeia aqui às margens do mar da Galileia, chamada Gergesa. Muito provavelmente foi este o lugar aonde Jesus se deparou com este endemoniado. Agora Mateus, ele vai dizer que são 2 endemoniados. Marcos e Lucas diz que é apenas um. Pastor, como entender essa divergência? Bem, existem algumas propostas. Uma delas é que talvez fosse um adulto e uma criança endemoniada. E como não se contava as crianças e mulheres, talvez Marcos e Lucas não tenham contado. Mas Mateus, o relato de Mateus diz que eram 2. Como Marcos e Lucas não foram testemunhas oculares, e Mateus sim, então há um peso maior para o relato de Mateus, de que de fato eram 2, talvez um adulto e um adolescente ou uma criança. Muito bem, vamos aproximar mais um pouquinho. Olha aqui na tela. Jesus estava em Cafarnaum, e aqui grandes coisas acontecem. É ali em Cafarnaum que Jesus cura a sogra de Pedro, que está com uma febre altíssima. É ali que ele vai multiplicar o pão. E então agora Jesus, quando chega no verso 35 do capítulo 4 de Marcos, lê comigo aí. Marcos capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem.
Então já era tarde da noite quando Jesus então diz para os discípulos: olha, vamos atravessar o mar da Galileia, que na verdade era um lago grande, não era bem um mar. E Jesus começa a travessia, e aí bem aqui eles são apanhados pela tempestade. Jesus está dormindo, ele faz o milagre de mandar o mar, as ondas e o vento aquietar, aquietai-vos. E os discípulos estão impressionados com o poder, com a autoridade de Jesus. E agora, Ellen G. White comenta que logo pela manhã, cedinho, eles vão terminar a travessia. Não que era muito distante, era um perímetro mais ou menos de 11 quilômetros essa travessia. Mas eu imagino que depois de Jesus ter acalmado o mar, as ondas e o vento, eles talvez tenham terminado de passar a noite à beira ali do mar, dentro do barco ainda. Então logo pela manhã eles chegam à praia. E quando chegam ali, Jesus vem de acalmar uma tempestade, um momento agitado lá no mar. E agora Jesus se depara com um homem agitado. Com um homem que na perspectiva humana era indomável. A Bíblia chega a falar isso, era indomável, um ou dois, como você queira. Mas Jesus vai subjugar este homem, vai domá-lo pelo poder do céu, vai nos ensinar lições profundas. A primeira delas é que Deus tem uma agenda, e na agenda de Deus está o seu nome, está a sua família, está o seu problema, está a sua luta, está a sua dificuldade. Na agenda de Deus, você não passa despercebido. Ele que te conhece, e Ele sabe do que você está vivendo. Jesus sabia que do outro lado do mar da Galileia, tinha alguém que a sociedade tinha abandonado, que as pessoas não tentavam mais recuperar ele, porque era um caso perdido. Mas na agenda de Deus, todos os casos perdidos para a humanidade se encontram bem pautados e destacados. Deus não se esquece dos seres humanos. Deus não se esquece de você. Não importa quem você seja, o que você tem feito, você é muito especial para Deus. Agora, quando eles atravessam, descem a praia logo pela manhã, se deparam com essa cena horrenda. Eu imagino, e Ellen White comenta no texto, que os discípulos, quando viram aquele homem que veio para cima deles, ou aqueles homens, pronto a despedaçá-los, porque tinha raiva, tinha furor, gritava. Imagina, um homem todo sujo, cortado, porque aqui diz que ele andava dia e noite, e pegava pedras e se mutilava. Imagina um homem todo sujo, desnudo, cortado, o cabelo embaranhado, e os olhos vibrantes, possesso por demônio. E quando esse homem chega até o barco ali, até a praia, onde os discípulos estão descendo com Jesus, eles ficam amedrontados. Imagina que os passos que eles deram na direção da praia, eles voltaram correndo para o barco, de medo. Mas quando eles chegam no barco, eles olham, os discípulos estão, mas Jesus não está. E aonde o mestre está? Aonde está Jesus? Jesus está lá, no mesmo lugar, aonde ele foi e se deparou com aquele homem. Satanás não amedronta Jesus. Os poderes do mal não causam temor, medo em Cristo. Jesus ali estava e Jesus ali ficou. E percebendo isto, os discípulos então tomam coragem para quem sabe dar passos novamente na direção daquele homem.
Interessante, gente, olha na tela. O endemoniado era uma pessoa dominada pelo inimigo de Deus. Você já enfrentou alguém dominado por Satanás? Você já viu alguém possesso de espíritos imundos, demoníacos? Gente, que momento difícil. Confesso a vocês que como pastor eu já tive que vivenciar alguns momentos desses. Pessoas que me ligam e me chamam, e muitas vezes algumas pessoas na igreja. A gente está pregando e você vê alguém endemoniado. Que isso, pastor? Mas o demônio não entra na igreja adventista? Quem disse que não entra? Infelizmente, ele tem acesso a todos os lugares. A única coisa que ele não tem na igreja adventista é espaço, status. Porque se é em outra igreja por aí, quando ele se manifesta, as pessoas trazem ele para frente e colocam o microfone na boca dele. A igreja adventista não dá ibope para Satanás. Se alguém se manifestar, porque infelizmente ele tem acesso à igreja, a pessoa é tirada, é levada para uma salinha anexa, e lá nós vamos orar, clamar a Deus, para que Satanás deixe aquela pessoa. Mas eu lembro de uma vez que eu estava fazendo um evangelismo, em uma das igrejas, aqui na região de Ananindeua e Marituba, não vou citar exatamente a igreja. Era um evangelismo de 22 noites, e por volta da 14ª noite entrou um homem na igreja estranho, diferente de todos os outros, e ele entrou e sentou no primeiro banco, e eu estou aqui pregando e estou sentindo um cheiro estranho na igreja, um cheiro de bode, carneiro. Eu disse: Senhor, misericórdia, o que está acontecendo aqui? E pregando e orando, Senhor, tenha misericórdia. Daqui a pouco eu olhei e percebi que esse camarada estava batendo o pé no chão. E ele batia o pé no chão. E ele resmungava. E batia o pé no chão. E eu pregando e orando e dizendo: Senhor, porque o pregador ele enxerga muita coisa. Vocês estão olhando e estão enxergando o pregador, mas o pregador está olhando e enxerga todo mundo, a fisionomia. Se está conversando, se está calado, se está dormindo, se está vibrando com a mensagem, ou se está entediado. E esse é o melhor feedback que um pregador tem. Mas eu olhei e aquela pessoa estava ali, aparentemente possessa. E graças a Deus, Satanás foi seguro ali, não fez escândalo, e nós terminamos o culto. E depois aquela pessoa saiu da igreja. E quando ela saiu, irmãos, toda a parte ali onde ela estava, ficou preto, com o pó, escutem, o pó da sola do sapato. Não tinha um vestígio, ele saiu sem sola de sapato, ele esmagou toda a sola do sapato, virou pó, nunca vi um negócio daquele. E eu chamei a equipe do evangelismo, mostrei para eles, contei a minha percepção da situação, e nós oramos. Infelizmente, gente, eu preciso dizer para vocês uma coisa, olha na tela. As forças espirituais não são mito, mas elas são reais. Infelizmente o mal existe. Talvez tenha algum agnóstico me ouvindo aqui nessa manhã. Diz: não, pastor, acredite você ou não, mas infelizmente as forças do mal existem. E como pastor, lidando com as coisas espirituais, eu tenho que de vez em quando enfrentar esse tipo de situação. Pastor, o que o senhor faz quando alguém está endemoniado e o senhor é chamado para fazer o exorcismo? Primeira coisa, coloco o meu joelho no chão e clamo o perdão do céu. Primeira coisa é ter no mínimo meia hora com Deus, dizendo: Senhor, limpa-me pelo teu sangue, lava-me, me purifica, porque eu não tenho força, poder para lidar com essa situação. E eu me imagino na condição dos discípulos, quando se deparam com aquele endemoniado, o que eles fazem? Eles ficam com medo, eles fogem.
Talvez eles voltam para o barco para dizer, me dá tempo para me falar com Deus aqui, pedir uma solução para esse problema, porque eu não sei como resolver. E de fato, como resolver? Gente, questões espirituais se discerne espiritualmente. O homem carnal não consegue, não pode. Infelizmente o mal existe, por isso eu digo a vocês, não brinquem com a fé, não brinquem com Bíblia, não brinquem com o nome de Jesus. Por favor, levem a sério, existe um conflito cósmico, existe uma luta espiritual para a sua salvação, mas também existe um lado que está lutando para levá-lo à perdição. Considere com mais cuidados. Quando Satanás toma a vida de alguém e essa pessoa é possessa, a Bíblia descreve como era esse homem, ou esses homens. Diz assim, eles tinham uma força sobre-humana. Eles, frequentes acessos de raiva, aquele homem está virado. Pessoas possessas por Satanás, elas perdem o amor próprio, ele se cortava com as pedras. Eles podem revelar conhecimentos incríveis, porque Satanás conhece o passado seu e meu, e pode usar isso para acusar. Tem um poder de arrastar as pessoas para a impureza, torna a pessoa violenta. Mas pastor, isso aí é um tipo de possessão, né? Sim, existe um outro tipo de possessão. E foi exatamente aquela que Pedro teve, lembra? Olha, eu serei preso, vou ser crucificado, vou dar a minha vida, disse Jesus, por vocês. Mas eu tenho que entrar em Jerusalém. E Pedro disse o que para Jesus? Não, Senhor, não faça isto. E Jesus olhou para Pedro e disse, arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas celestiais. Então existe também a possessão que não é aparente, tanto quanto esta que o relato bíblico apresenta. Pastor, o que fazer para Satanás não tomar a nossa vida? O que fazer? É simples, gente. E a semana inteira nós tentamos colocar isso na sua mente e no seu coração. O que fazer para o inimigo não tomar posse da vida de uma pessoa? É você todos os dias colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Entregar o coração, os seus intentos, os seus propósitos, os seus sonhos, colocar tudo, centralizar tudo na pessoa maravilhosa de Jesus. O verso 3, obrigado meu irmão, abre comigo capítulo 5, verso 3, diz, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-los. Gente, muitos hoje estão vivos, mas é como se estivessem mortos, vivendo nos sepulcros. Gente, no ministério pastoral a gente passa por experiências inimagináveis. Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava aqui na região do Guamá, que eu fui visitar uma irmã que queria batizar. Sabe onde ela morava? Sabe onde ela morava? No cemitério Santa Isabel. Conhece? Não tem uns sepulcros assim altos, umas casinhas. Ela morava dentro de um sepulcro. E eu fui lá dentro do cemitério visitar uma pessoa que queria se batizar na igreja. E quando eu me deparei com aquela situação dela, eu fiquei chocado. Falei, não, vamos dar um jeito, vamos alugar uma casa para você, vamos tirar você daqui. Sobretudo agora, tomando a decisão ao lado de Jesus, você vai nascer por uma nova vida e vai viver entre os mortos. Aquele homem parecia estar vivo, mas vivia como morto nos sepulcros. Quantas pessoas hoje também são mortos vivos,
Quando a gente fala sobre a morte, há 3 tipos de morte pelo menos. Existe a morte física, essa primeira que chega a nós de diferentes maneiras. Existe também a morte eterna, que é chamada de segunda morte na Bíblia. Será a morte que todos vão passar de uma só vez, no lago que arde com fogo e enxofre, 1000 anos depois da volta de Jesus. Mas existe também a morte espiritual. Pessoas que andam, pessoas que falam, pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que convivem com a família, mas estão mortos. Pastor, o que faz alguém estar vivo e ao mesmo tempo morto no aspecto espiritual? Leia comigo. 1, 2, 3, vamos ler? 1 João 5, verso 11 e 12. E o testemunho é este, vamos ler juntos? Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pode parecer que está vivo, mas está morto em seus pecados e delitos, porque vida verdadeira apenas em uma pessoa chamada Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquele homem vivia entre os mortos nos sepulcros porque ele estava morto. Mas Jesus está disposto a dar vida a você, como ele deu vida àquele homem. Interessante, o que a sociedade fez com ele? Isso aqui é interessante. O que a sociedade fez com aquele homem endemoniado? Olha lá na tela. A sociedade afastou ele do convívio social. A sociedade acorrentou ele, prendeu. Disse: não, o único jeito desse homem aqui não atrapalhar a comunidade é prendê-lo, é acorrentá-lo. A sociedade deu mais valor aos porcos, e já vamos chegar aqui, do que a um ser humano. Esses dias eu estava lendo o livro Lar Adventista de Ellen G. White, e ela comenta isso, que chegaria o tempo que as pessoas dariam mais valor aos animais. Não é que você não deva amar os animais, cuidar dos animais, entreter carinho, um relacionamento de amor, não é isso. Mas chegaria um tempo que as pessoas dariam mais valor aos animais do que aos seres humanos. Ellen White até coloca assim, que muitos que têm animais de estimação e gastam tanto com eles, poderiam ao invés disso adotar uma criança. Está lá, Lar Adventista. Deveriam adotar uma criança e investir todos os seus recursos para salvar uma alma para o reino dos céus. É forte, gente, o que ela diz. Não sou contra você ter um animal, eu já tive, eu amo animais. Mas pense, reflita sobre essa citação. Um endemoniado não esperava que Jesus os procurasse. Ele ou eles, como você queira interpretar, procuraram Jesus furiosos. Veja lá. Verso 3, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeia alguém poderia prendê-los. Verso 6, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que é que eu tenho contigo? Irmãos, tem um texto na Bíblia em Tiago, capítulo 2, que diz assim, que os demônios eles creem, mas eles não têm fé. Você sabe que crença é uma coisa, fé é outra. Então os demônios eles creem, e aqui está uma demonstração disso. Quando eles se deparam com Jesus, eles correm e então professam: o que queres conosco, tu, Filho do Deus Altíssimo? Isso é crença. O que é crença? Crença é você conhecer alguma coisa e não poder negar, e diante daquilo confessar. Isso é crença.
é você saber, não poder negar e diante daquilo confessar. Eles sabem quem era Jesus, conhecem a identidade de Jesus, o conhecia desde antes, quando ele habitava nos palácios de marfins, e quando eles contemplam Jesus, eles não conseguem negar. O que querem conosco? Ó, Filho do Deus Altíssimo. Mateus, no capítulo 28, vai dizer o seguinte, que eles falaram assim: por que me atormenta antes do tempo? O endemoniado diz: por que nos atormenta antes do tempo? Ou seja, perceba uma coisa, cedo o diabo conhece o seu fim. Ele sabe, gente, que pouco tempo lhe resta. Ele não esperava naquele momento, ele esperava para o tempo do fim, para a volta de Jesus, para depois do milênio. Por que cedo, antes do tempo, na perspectiva das hostes malignas, você vem nos atormentar? A Bíblia, irmão, segue a história e diz, e perguntou-lhe, qual é o seu nome? Verso 9, respondeu ele, Legião. Legião é o meu nome porque somos muitos. Gente, a expressão legião aqui vem dos romanos e da legião dos soldados romanos, que eram 6.000. Alguns chegam a dizer que era 5, mas a maior parte dos historiadores diz que eram 6.000 soldados em uma legião. E a legião era o maior carro de batalha de Roma. A legião, na legião, tinha especialistas em espada, tinha especialistas em canhão. Na legião, tinha especialistas em tortura. Na legião tinha flecheiros, na legião tinha escudeiros. A legião era o maior carro forte de Roma. Quando o problema chegava a um clímax, mandava a legião, 6.000 soldados para resolver. Então o pior do exército romano, os mais corajosos, mas também os mais atrozes, eram aqueles que participavam da legião. Então imagina, o que estava naquele homem era uma legião, o pior das hostes satânicas, os 6.000 piores demônios de Satanás estavam naquele homem. Por isso essa história ela é impactante. O texto continua, verso 10. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês agora aqui. Olha na tela. Veja, a presença de Jesus incomoda Satanás. E agora tem uma pergunta para você. Lê comigo. O que é mais importante? A mensagem ou o mensageiro? A mensagem ou o mensageiro? Gente, eu canso de ouvir isso aí na internet, nos púlpitos, que o que é importante é a mensagem. Está errado. Você está pontuando só um lado do pêndulo. A mensagem é importante sim, mas não é só a mensagem. O mensageiro é tão importante quanto a mensagem. Sabe por quê? Porque o mensageiro é a mensagem encarnada. Paulo diz assim, ó, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Qual é a mensagem dele? Siga o meu testemunho, o meu estilo de vida, a minha fidelidade. Então é muito fácil dizer para os irmãos, olha, vem para a igreja, mas não olha para as pessoas, olha para Cristo. Ô irmãos, isso dói meu coração como pastor quando eu escuto uma coisa dessa. Você sabe por quê? Porque nós deveríamos estar em um crescente na vida de santidade, que nós pudéssemos chegar como Paulo e dizer assim, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lembre-se que quando Pedro, João e os discípulos pregavam no primeiro século, eles não usavam Bíblia não, tá? O que eles usavam? A própria vida. Que história é essa agora que o mensageiro não é importante?
Aí eu posso ir lá e pregar de qualquer jeito, com qualquer roupa, dançando, pulando, gritando. Eu posso ter um estilo totalmente heavy metal, mas o que importa é a mensagem. Eu posso na igreja ser um e lá fora outro. Não, o que importa é a mensagem. Não interessa o que ele vive lá fora. Na igreja ele é certinho, lá ele é um caloteiro, não paga ninguém. Cuidado com as falácias de Satanás. O que é importante, o mensageiro ou a mensagem? Os dois, porque os dois é uma coisa só. É um só. Isso quer dizer que se o mensageiro não viver a fé, compromete a mensagem. O que é verdade pode ser encarado como mentira. É ou não é? É, ainda que você abra a Bíblia. Imagina, você conhece alguém que adulterou. Que viveu 30 anos com a esposa. E depois de 30 anos adulterou, largou a família. Só que ele continua na igreja. A igreja até disciplinou ele e tal, foi removido. Mas ele continua na igreja, continua dando estudo bíblico. Agora imagina um cara desse, abrir a Bíblia para ensinar a Bíblia para alguém que conhece toda a história dele. Ele vai estar apresentando a verdade bíblica. Mas vai ter o mesmo efeito? Sim ou não? Sim ou não? É claro que não. Porque o mensageiro, ele é a própria mensagem. Antes das pessoas lerem a Bíblia com você, as pessoas precisam ler a Bíblia na sua vida, e eu não canso de falar isto. Olha na tela. Por que os demônios pediram para ir para os porcos? O que você acha? Por que eles pediram para ir para os porcos? Ellen White responde, olha só. Ixi, ficou pequenininho para vocês. Mas eu vou tentar ler aqui, e vocês acompanham aí, tá bom? Diz assim, ó. Olha o que Ellen White diz. Ocasionando a destruição dos porcos, era desígnio de Satanás. Olha lá, ó. Era desígnio de Satanás afastar o povo do Salvador e impedir a propagação do Evangelho naquela região. O que Satanás queria quando ele diz assim, ó, manda a gente para os porcos, 2.000 porcos, uma manada de porcos. Bem, aqui nós já temos um problema, né? Porque imagina, um contexto judaico, que entende a diferença do limpo e do impuro, e agora você tem alguém criando porcos. E eu vejo várias pessoas dizendo assim, não, pastor, porque eram gentios, Decápolis, as 10 cidades gentílicas ali. Sabe o que Ellen White diz no Grande Conflito? Que quem criava os porcos era judeu, apostatado, que não estavam dando ouvido à voz de Deus, não eram os gentios. Está lá no Grande Conflito, e eu vou mostrar o texto para você aqui agora. Mas qual era a ideia de Satanás? Era causar um escândalo tão grande, que fechasse as portas para a propagação do Evangelho em Decápolis, naquelas cidades gentílicas que estavam ali. Só que a situação reverberou de maneira contrária e positiva. Olha o que diz o texto. Mas esta própria ocorrência despertou o povo dali, como nenhuma outra coisa poderia ter feito, e atraiu a atenção para quem? Para Cristo. Gente, Satanás planeja o mal e Deus troca a maldição em o quê? Em bênção. O tempo inteiro Satanás está trabalhando para estorvar com a pregação do Evangelho, mas Deus pega toda a maldição planejada por Satanás e transforma isso em bênção. Na verdade, as portas foram escancaradas por aquele acontecimento. Olha o que diz o Grande Conflito sobre quem criava os porcos, quem é que criava aquela manada de porcos, de animais imundos. Olha só. Permitiu que o espírito ou os espíritos maus destruíssem a manada de porcos, como reprovação àqueles, o que, irmãos? O que? Diga historiador, teólogo,
Diga quem quiser que era gentil. O Espírito de Profecia diz que eram judeus. Judeus que estavam criando os porcos. E Deus queria ensinar uma lição para eles. Olha lá, veja. Com a reprovação aqueles judeus que por amor do ganho estavam a criar tais animais imundos, não houvesse Cristo restringido os demônios, e teriam arrastado para o mar não somente os porcos, mas também os seus guardadores e possuidores. Gente, Jesus não queria ali em Gerasa, ou ali, como diz o texto bíblico aqui, nos Gadarenos. O texto aqui diz outra coisa, cadê? Gerazenos. Jesus não queria na terra dos Gerazenos alcançar só o endemoniado. Jesus queria resgatar aqueles judeus apostatados, que estavam desconsiderando a lei, a Torá, e ao invés de fazer a coisa certa, estavam fazendo o errado, estavam tão vidrados com o materialismo, com o consumismo, com o ganho, que eles disseram, não, vamos fazer o seguinte, vamos para a terra dos gentios, lá eles comem o quê? Porcos. Vamos atravessar o mar da Galileia, vamos lá para a terra dos gentios, lá nós vamos ganhar dinheiro, porque ninguém cria porco daquele lugar. Que coisa triste, né, gente? E lá você tem o povo de Deus se vendendo para Satanás e criando porcos, e Jesus vai, não só para salvar o endemoniado, mas para salvar aqueles apóstatas. E a Ellen White deixa isso claro. O prejuízo dos porcos lhes parece de maior importância que a libertação desses cativos de Satanás. Eles estavam mais preocupados com os animais, com o recurso financeiro, do que com a libertação de uma alma das garras de Satanás. Gente, esse é o maior milagre que Deus pode realizar. E você precisa entender isto. Jesus tem poder para subjugar até mesmo Satanás, e o maior milagre que Ele quer fazer é o milagre da conversão no seu coração, na sua mente, na sua vida. O que Jesus fez então pelas pessoas, eu vou terminar aqui. Jesus, Ele libertou o homem da escravidão, ou aqueles homens da escravidão. Jesus está disposto a libertar você e todos que estejam sofrendo, presos nas garras de Satanás. Olha esse texto, irmãos, do Espírito de Profecia, e eu não me canso de usar o Espírito de Profecia. Se você crê, a Bíblia diz, bem-aventurados sois, se não, estude e creia, porque é Deus conduzindo a sua igreja nesses últimos dias, de volta para a Bíblia e para a perspectiva correta dos ensinos da palavra. Olha esse texto de Ellen G. White, irmãos, olha só, o Senhor Jesus está provando os corações humanos por meio da concessão de sua misericórdia e graças abundantes, está efetuando transformações tão admiráveis, que Satanás, com toda a sua vanglória de triunfo, com toda a sua confederação para o mal, reunida contra Deus e contra a lei do seu governo, fica a olhá-las como a uma fortaleza inexpugnável aos seus enganos, são para ele um mistério incompreensíveis. Gente, que texto profundo. Satanás não entende como que em um dia a pessoa é plenamente dele, e de repente essa pessoa pede perdão a Deus, se entrega a Jesus, e em questão de horas, de minutos ou de dia, a pessoa já não está no seu reino mais, a pessoa já é uma nova criatura em Cristo. Ele não compreende, ele olha como uma fortaleza inexpugnável. Como entender isto? Não dá. Lembre-se que ele é limitado, mas Deus
é ilimitado, é todo poderoso. E os milagres que Deus quer fazer em sua vida é também para chamar a atenção do arqui-inimigo e deixar claro para ele uma coisa: você perdeu todas as suas oportunidades. Desista dos teus planos. Gente, Jesus está operando transformações. Eu estou escrevendo o meu testemunho. Não vou contá-lo no púlpito para vocês. Quem sabe um dia você vai ter o privilégio de ler na íntegra o que Deus fez comigo. Um jovem que não tinha perspectiva nenhuma. E Deus me elevou ao patamar de se tornar pastor da igreja adventista do sétimo dia. Eu não sei se você compreende, mas tem hora que a tristeza vem ao coração, as lutas são grandes. Mas quando eu lembro do chamado que Deus me fez, da maneira como Ele operou na minha vida, retroceder, jamais. Jamais. Porque mais são aqueles que estão batalhando ao lado dos filhos de Deus. Gente, Deus transforma. Eu sou testemunha disto. Deus transforma. E se você nasceu na igreja, você não tem essa perspectiva. E não queira ter também. Eu vou experimentar do mundo, que eu quero ver como Deus transforma. Mas também não se compare com alguém que viveu uma vida dissoluta, e Deus foi lá no buraco, na sarjeta, e buscou, e resgatou, e transformou. Não se compare, porque a experiência é diferente. Mas Deus quer que juntos unamos as nossas forças, os nossos testemunhos. Deus quer que juntos possamos tirar força da fraqueza, calor da frieza, coragem da covardia, e continuar firmes, porque Ele quer transformar a vida de muitas pessoas, e Ele quer usar você que assiste pelo canal do YouTube. Deus quer usar você como instrumento para propagar o Evangelho, para que pessoas possam nascer de novo para uma nova vida e viver a linda experiência que talvez você já passou por ela. Eu preciso concluir, gente. O que Jesus faz pelas pessoas? Ele liberta. E cada um tem a sua experiência de libertação. Mas Jesus também, Ele devolve a dignidade. Leia comigo o verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, aquele que estava endemoniado, ele não estava mais. Viram o endemoniado, o que tivera legião, e ele estava como? Assentado, vestido e em perfeito juízo. Não era mais um louco, desvarrido, estava em são juízo. Jesus devolve a dignidade. Talvez eu estou falando para alguém aqui que se sente indigno. A sociedade tem te jogado para baixo, a família, os problemas, a pressão tem sido grande. Jesus quer devolver a sua dignidade. Jesus quer que, independente da dificuldade, você erga a cabeça. Filho, levanta a cabeça, estufa o peito. Deus quer que você volte a ter dignidade. Ele ama você. Agora, como que termina essa história? Vamos ler mais um texto de Ellen White sobre dignidade. Ela diz assim, olha só, sobre o que aconteceu com ele, com esses endemoniados. Olha lá, os maus espíritos são forçados a libertar as suas vítimas, e os possessos sobrevém uma transformação maravilhosa. Olha, gente, a luz brilha em sua mente, os olhos iluminam-se de inteligência, a fisionomia por tanto tempo desfigurada, a semelhança de Satanás,
torna-se de repente branda, aquietam-se as mãos ensanguentadas, e os homens erguem a voz em louvor a Deus, transformação, nova vida. E o que Jesus faz depois que Ele transforma? Sabe o que Ele faz? Os moradores ali, diante da morte dos porcos, né, disse assim: olha, vai embora da nossa terra, não queremos o Senhor aqui. Triste, né? Mas aquele homem que foi transformado não conseguia mais viver longe de Jesus. Você sabe do que eu estou falando. Quando Deus opera na sua vida, você não consegue mais viver longe de Deus. Você tem que estudar a Bíblia, você tem que ler, você tem que orar, você tem que testemunhar. Agora imagina Jesus que transformou você literalmente na sua frente, em carne e ossos. Ninguém queria deixar Jesus, por isso que as multidões andavam atrás dele. E esse homem não é diferente. Ele disse: o senhor vai embora? Jesus já estava entrando no barco. O senhor vai embora? Não, peraí, eu vou com o senhor, não vou ficar aqui de jeito nenhum com esses incrédulos. Eu vou com o Senhor, eu não posso agora perder a tua presença. O Senhor transformou minha vida, o Senhor é minha alegria, o Senhor é minha paixão. O meu motivo de viver agora é o Senhor vai embora. E Jesus então dá uma ordem para ele. Verso 19: Jesus, porém, não lhe permitiu, você não vai comigo, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Quando nós somos transformados, Jesus nos convida a cumprir a missão, a testemunhar da transformação, a falar do amor de Deus. E adivinha onde é o primeiro campo missionário? Aonde é o primeiro campo missionário, gente? É na nossa casa. O primeiro campo missionário é a nossa família, a nossa casa. Jesus diz: não vem atrás de mim não, vai para a sua casa, vai para a sua família, depois vai para as pessoas que estão em volta, para a sua cidade, para as cidades que estão aqui, vai para a sua casa. Muitas vezes, irmãos, nós queremos pegar o avião e viajar. Vou lá para a janela, 10h40, isso? Pregar o Evangelho. Você não precisa, se você ir, vai ser bênção também. Mas você pode pregar o Evangelho na tua casa, na tua família, fazendo culto com os teus filhos, demonstrando amor e carinho para sua esposa, para o seu marido, e deixando os seus filhos testemunharem isto. Você pode pregar o Evangelho na sua casa, colocando o seu filho de lado e levando para dar um estudo bíblico, para fazer uma visita. Você pode pregar o Evangelho em casa. Todos que são transformados recebem uma missão de Deus. O primeiro impulso de uma alma regenerada é falar do amor do seu Redentor. Eu concluo. Duro lhes é separar-se do Salvador. Grandes dificuldades os rodearão na convivência com os conterrâneos pagãos. E o grande afastamento em que tinha vivido da sociedade parece incapacitá-los para esse trabalho. Mas assim que Ele lhes indica o dever, estão prontos a... Gente, quando Deus dá uma ordem, Ele está pronto a obedecer, mesmo contra a sua vontade. Nós precisamos entender isso como seguidores do Senhor Jesus. Eu termino com 2 slides. Veja, é isto que pode fazer todo aquele cujo o coração foi tocado pela graça de Deus. Olha, irmãos, é esse o testemunho que nosso Senhor requer, e por cuja falta está o mundo a perecer. Por que o mundo está a perecer? Porque você não está contando o que Deus tem feito na sua vida. Você precisa falar mais, testemunhar mais. E eu termino agora com esse texto. Vamos ler juntos? Quem está aqui na igreja,
Você também pode ler se estiver na internet e tiver acesso ao texto. O Evangelho deve ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como uma força viva para transformar o caráter. Quando você abrir a boca para falar de Jesus, tem que ter brilho nos olhos e fogo no coração. A mensagem não pode ser apresentada sem você ter vivido a essência da transformação. E é isso que Deus quer para você nessa manhã, que você seja uma nova criatura, um novo homem ou nova mulher. Sozinho aqui estou num temporal, não tenho mais pra onde ir. O vento já secou as lágrimas, tentei correr, então caí. Não sei como explicar, mas venho agora te pedir. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. As nuvens encobriram meu viver, fiquei em meio à escuridão. A paz me abandonou, meu céu desabou, no mesmo instante em que eu fugi. E aqui, de onde estou, quero implorar o teu perdão. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te explicar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim.
Bom Deus, obrigado por esse momento e por essas pessoas queridas que em tempo de oportunidade ouviram o toque do Espírito Santo e aceitaram o convite para vir à frente, entendendo que precisam renovar a entrega a Jesus. Alguns precisam ser batizados e passar por essa experiência fenomenal de lavar os seus pecados, ser sepultado para a velha vida e nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Abraça como um pai de amor agora todos esses queridos aqui na igreja que vieram à frente, mas também esse que nos ouve e que nos assiste pela internet. Ó Senhor, que decisões aí também estejam sendo tomadas. Dá a cada um dos teus filhos a certeza que o Senhor os enxerga, que o Senhor os ama, que o Senhor está trabalhando para a salvação deles, e que o inimigo nunca terá poder, desde que eles continuem escolhendo Jesus. Eu os entrego em tuas mãos, para que sejam todos transformados e preparados para a volta de Jesus e para a vida eterna. É a nossa oração em nome de Cristo.